Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Eu não sei você, mas a cada dia o mundo gospel, o mundo evangélico, o mundo cristão, ele tem me decepcionado por aquilo que eu tenho visto. Estou vendo pessoas que estão levando uma vida cristã relaxadamente, sem compromisso nenhum com Deus, com a palavra. Pessoas que têm levado um estilo de vida que se dizem cristãs evangélicas, porém o seu estilo de vida revela o contrário da fé que eles professam, porque têm adotado um estilo de vida mundano, pessoas que têm andado de mundano proceder, pessoas que falam de Jesus, pregam sobre Jesus, porém a sua vida não prega aquilo que eles falam. E isso tem gerado grande revolta dentro de mim. E eu tenho uma certeza que também tem gerado revolta em todas aquelas pessoas que testemunharam o início da igreja aqui no Brasil, pessoas que são mais antigas na fé, até mais antiga que eu sou bem recente. E essas pessoas que acompanharam a igreja no seu início e via como a igreja se portava perante o mundo, hoje essas pessoas estão tristes e decepcionadas, porque têm visto uma forma de um novo evangelho, um novo Jesus Cristo, uma nova forma de adoração, uma nova igreja. E as pessoas de nosso tempo têm retirado os marcos antigos, aquilo que os nossos fundadores, os nossos pioneiros estabeleceram como princípio, como norma de conduta para nós, Igreja do Senhor. É com muito pesar e tristeza que eu digo que a igreja brasileira ela perdeu a sua identidade. A igreja brasileira perdeu seu poder de influenciar, de impactar por conta desse estilo de vida que elas têm adotado, similar ao estilo do mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua epístola aos Romanos, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, ele adverte a igreja a não tomar o modelo, o padrão do mundo como seu, porque a igreja ela não tem que adotar mais o padrão mundano, porque a igreja já foi tirada do mundo para Cristo. Portanto, a igreja tem que adotar um padrão, um modelo semelhante ao modelo de Cristo. Lembrando que nós estamos pisando nas pegadas, nas trilhas do nosso Senhor Jesus, nós temos que ser imitadores de Cristo, não imitadores do mundo como muitos cristãos têm feito em nosso tempo, têm imitado, têm se tornado similar ao mundo, ao padrão, ao modelo da regência mundana. E isso é pecado, nós temos que ser diferenciados. Jesus ele nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porém, se nós nos tornarmos semelhantes ao mundo, nós não seremos luz e sal dessa terra. Se nós nos assemelharmos, se nós estivermos na balança, igualados com o mundo, nós não conseguiremos influenciar e impactar com o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do judeu e também do grego. O Evangelho não é somente e meramente palavras. O Evangelho ele vai além. Ele transforma, muda o caráter, muda o interior da pessoa, muda a mentalidade da pessoa, muda o proceder de uma pessoa. Este é o evangelho que eu me glorio, um evangelho transformador. Jesus, ele, no capítulo 7 do evangelho, segundo escreveu Mateus, versículo 21 até o 23, para a gente complementar o que a gente tem dito aqui, ele nos diz algo muito interessante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui Jesus nos ensina algo muito interessante. Essas pessoas chamavam-no de Senhor. Quando alguma pessoa se reporta a alguém com um título
com tratamento de senhor, ela está dizendo automaticamente que ela é serva, escravo dessa pessoa. Então essas pessoas se dirigem a Jesus como um senhor, porém elas se declaravam servos e servas do Senhor Jesus, mas não fazia aquilo que Jesus mandava. A obediência deles estava apenas na língua, na boca, nos lábios. E aqui é algo interessante, irmãos, porque Jesus ele vai dizer que por que eles chamavam ele de Senhor, mas não fazia aquilo que ele mandava. E Jesus também vai dizer que naquele grande dia essas pessoas se apresentarão para ele dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expelimos demônios. Ora, essas pessoas não estavam fazendo aquilo que Jesus pediu. Essas pessoas não estavam pregando, profetizando, não estavam expulsando demônios, não estavam liberando curas no nome do Senhor Jesus. Então, por que Jesus fala que elas não estavam fazendo aquilo que ele mandava? Há muitas pessoas que estão enganadas pensando que porque estão envolvidas na obra, fazendo a obra de Deus, elas estão garantindo a sua salvação. Porém, nem todos que estão fazendo a obra de Deus serão salvos. Eu quero salientar que a obra de Deus ela não salva ninguém. Independente daquilo que você faça, da quantidade que você faça, isso não vai garantir a salvação. O crente é salvo para as obras. Não que o crente seja salvo pelas obras, mas o crente é salvo para as obras. Então não se engane pensando que porque você canta, porque você prega, porque Deus está lhe usando em determinada área, você está salva, não. Essas pessoas estavam envolvidas em um ministério, estavam pregando, profetizando, porém elas estavam vivendo uma vida iníqua, praticando a iniquidade, estavam vivendo sem lei. Não é semelhante ao evangelho que nós estamos acostumados a ver, um novo evangelho de uma falsa graça, de uma falsa liberdade, onde as pessoas podem fazer aquilo que elas bem entendem, onde não há restrição nenhuma, onde é proibido proibir. Essas pessoas estão legalizando tudo. As portas da igreja hoje estão abertas para o secularismo, para o mundanismo. Por isso que a igreja perdeu o poder de influência, porque as portas da igreja estão abertas para o mundo e a cada dia mais o mundo tem sido introduzido dentro da igreja. Há pessoas que já estão defendendo tatuagens, pessoas que estão defendendo o uso de piercings, de brincos, de cortes de cabelos mundanos, pinturas no cabelo, aborto, homossexualismo e muitas coisas que a nossa igreja tem deixado entrar, tem apoiado. São pessoas que estão levando um estilo de vida sem lei, sem restrição. Jesus ele não nos libertou para vivermos e nos pôr novamente ao jugo do pecado. Jesus nos libertou para nós não darmos mais lugar à carne, ao pecado, às concupiscências do mundo. O mundo ele sempre foi um atrativo para o povo de Deus. Quando Israel foi introduzido na terra de Canaã, Deus lhes disse que os povos, as nações cananeias seriam por espinho na carne de Israel. Israel sempre foi tentado a imitar a cultura pagã que estava em sua volta. Assim também a igreja ela é sempre tentada por meio das concupiscências do mundo, pela cobiça, pelo desejo de imitar o padrão, o estilo de vida mundano dos povos que estão ao nosso derredor. Isso é um perigo iminente. Tomemos cuidado. Seguimos a santificação, porque essas pessoas não estavam envolvidas na obra, mas não estavam fazendo aquilo que Jesus mandou. E a vontade de Deus e a vontade de Cristo é a nossa santificação, a nossa separação. Nós temos que ser diferentes do mundo. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7 até o 10, Jesus diz da seguinte forma: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Perceba que essas pessoas estavam cometendo o mesmo erro do capítulo e do versículo anterior. Tinha Jesus na ponta dos lábios. Jesus ele pega uma profecia, uma referência bíblica que foi profetizada e vaticinada pelo profeta Isaías um tempo antes.
E ele toma como referência e diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, esse povo com os lábios, com a língua, fala, diz que me louva, que me adora, porém o seu coração está longe de mim. Tem muitas pessoas que têm Jesus na língua, muitas pessoas em nosso tempo, pregando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, dizem que estão adorando Jesus, glorificando Jesus, porém Jesus na vida dessas pessoas está apenas na ponta da língua, não está no coração, não está regendo as suas vontades, os seus sentimentos, suas paixões, o seu pensamento, está apenas na língua. E Jesus ele faz uma acusação, que essas pessoas estavam ensinando doutrinas que eram meramente ensinamentos de homem. A nossa igreja está infectada por pressupostos humanistas, visões humanas, pontos de vistas humanos, achismos humanos. O que tem que prevalecer dentro da igreja não é o que eu acho, não são os meus ideais, não é aquilo que eu penso, mas sim o que a Bíblia diz e afirma. A Bíblia é a palavra de Deus, é o fundamento sólido e firme, é a pedra angular da igreja, a palavra de Deus. Jesus ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esta rocha é a palavra que Jesus disse e os apóstolos escreveram. Portanto, não basta somente ter Jesus na ponta da língua, eu tenho que viver o que Jesus me manda viver. Eu tenho que imitar o estilo e o padrão de vida que Jesus viveu. Em uma certa edição da Escola Bíblica, o autor deixou uma frase bastante interessante, onde ele dizia que este evangelho mudou tanto que não muda mais ninguém. Isso é verdade. O nosso evangelho aqui no Brasil mudou tanto, se secularizou tanto que ele não tem mais poder para transformar as pessoas, porque o fermento do mundo, do pecado, ele foi permeando a igreja, o evangelho de Cristo, porque os homens estão introduzindo as ideias, pontos de vista humanos no evangelho, e a igreja está incorporando esses pontos de vista, esses pressupostos como sua doutrina, como se fosse doutrina de Cristo, mas são apenas ensinamentos humanos que não edificam, que não liberta, que não transforma, que não produz salvação nem santificação na vida do crente. Mas o que transforma a vida do crente é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Jesus disse que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então você que já tem vivido uma vida de santificação, a cada dia busque melhorar ainda mais, independente do estilo de vida que outras pessoas que se dizem cristãs têm levado. Mas o que importa é a tua fé individual em Deus. Continue buscando, continue se santificando, transformando a sua maneira de pensar. Não se amolde ao mundo, ao padrão do mundo, mas busque viver de uma maneira diferenciada. É isso que Deus requer para as nossas vidas. Não se esquece, deixe o seu like, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Amém.